Então, esse é o nosso segundo especial de Halloween e eu vim aqui trazer alguns livros para vocês entrarem nesse clima de Halloween. Eu sei que eu não sou a maior expertise quando se trata de terror e suspense, como vocês puderam ver no outro vídeo que eu fiz, e se vocês não viram, por favor, vão lá ver também. Mas eu vim aqui trazer vários livros diferentes, com vários gostos diferentes, de pessoas que têm gostos diferentes para terror e suspense. Então, é impossível que você não ache um que você queira e que você goste de ler. E antes de começar, eu gosto sempre de lembrar que essa é apenas a minha opinião, não significa que você precisa concordar com tudo o que eu falo. Se for pra discordar, por favor, faça com respeito nos comentários. E também deixem o like, comentem alguma coisa relacionada a esse vídeo, alguma coisa do tema de Halloween. Se inscrevam e ativem o sininho, porque isso ajuda muito a fortalecer o canal. E assim, como eu falei antes, eu sei, não sou a maior expertise em terror e suspense, não gosto tanto de ter contato com esse tipo de obra, e isso também vale para livros, então eu também tenho muita dificuldade em ler livros de terror e suspense, porque eu me imerso muito na história. Mesmo assim, eu acho que é um pouco mais fácil para mim ler do que ver filmes e séries, isso é só uma opinião própria. Mas eu acho que essa lista que eu fiz é um bom ponto de partida para as pessoas que querem começar a ler mais sobre esse gênero, principalmente para as pessoas que não são acostumadas ou que têm muito medo, justamente porque são muito leves, né? A maioria deles são leves porque eu não leio coisas pesadas. E vamos começar por um dos meus preferidos, que é O Labirinto do Fauno. Essa obra ela é feita pelo Guilherme Del Toro e pela Cornélia Funke. E, assim, eu acho muito difícil vocês não conhecerem, mas Guilherme Del Toro é um grande diretor do cinema. Eu acho que a maior parte das pessoas conhece ele. Se você não conhece, provavelmente você conhece uma das obras dele. Então ele é responsável por filmes como A Forma da Água, o próprio filme do Labirinto do Fauno. Tem também agora uma nova produção que ele tá fazendo de Frankenstein, da Netflix, que vai lançar agora na Netflix em novembro, no início de novembro. Tem Pinóquio da Netflix também, que se eu não me engano, pelo menos foi indicado a alguma coisa no Oscar. Então, assim, ele é um grande diretor e ele é muito bom, na minha opinião. Então, a história do Labirinto do Fauno vai contar a história de Ofélia, que é uma menina, que é uma criança que se muda para o interior da Espanha em 1944 com a sua mãe, que está grávida, para viver com um padrasto. E aí o padrasto dela é um oficial que tá tentando reprimir rebeldes. E aí a gente tem que ter um contexto de que a gente está na Segunda Guerra Mundial. E aí, enquanto a Ofélia ela tá tentando se distrair e tá, enfim, brincando, ela encontra um labirinto. E nesse labirinto ela encontra o Pan, que também é conhecido como Fauno, que fala pra ela que ela é uma princesa perdida. E pra ela se provar a princesa perdida e pra ganhar a imortalidade da princesa, ela precisa passar por 3 tarefas muito perigosas. Então, na verdade, esse livro ele foi feito depois do filme, porque o filme foi um grande sucesso, então eles fizeram um livro. E aí esse livro ele mistura coisas da realidade com a fantasia, né? Ele é um livro de fantasia, mas o livro é mais leve do que o filme. Então o filme ele tem uma idade indicativa 16+, porque ele é um pouco mais sombrio, né? Tem essa ambientação mais de suspense, de terror. Enquanto que o livro ele é 14+. E aí eu acho que é por isso que eu falo que a leitura é muito mais leve pra mim do que os filmes. Eu acho que as histórias que estão dentro dos livros acabam, quando elas vão para as telas, acaba que eles aumentam a idade indicativa, porque tem muito mais elementos, né? Enfim, não sei explicar muito bem, mas eu acho que vocês entenderam. E eu acho que essa é uma boa porta de entrada para adolescentes que querem começar a entrar nesse gênero de terror e suspense. E aí, como eu disse, ele mistura a realidade com a fantasia, né? Ele é de fantasia. E, assim, ele pode ter muitas interpretações diferentes. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto nesse livro. E, assim, quando eu li esse livro, eu já tinha visto o filme, então eu acho que eu percebi que o livro era bem mais leve. E eu acho também que ele não é feito pra te assustar, sabe? Ele não é um livro de terror e suspense, de fato. Ele é uma fantasia que acaba tendo elementos de suspense, mas ele não foi feito pra isso. Na verdade, o livro ele foi feito muito pra gente refletir, né? Então, aquilo que eu falei do contexto da Segunda Guerra Mundial, enfim, tem muitas outras coisas que eu não vou ficar falando pra também não dar spoiler, mas eu acho que existem muitas outras coisas a se focar nessa obra que não só os elementos de terror e suspense. Então, eu acho que por isso eu indico muito ele. Eu tenho esse livro, mas ele não está fisicamente comigo e por isso eu tô colocando uma imagem dele aqui, mas ele se chama Desenhos Ocultos. Eu gosto muito desse livro, mas eu confesso que eu tive um pouco mais de dificuldade de ler ele, porque ele é um pouco mais pesado.
pros meus critérios, né? Então não precisa ficar se comparando comigo, eu sou muito medrosa. E nesse livro a gente vai seguir a história da Mallory Quinn, que é uma mulher de 21 anos que acabou de sair da reabilitação. E aí ela conseguiu um emprego como babá. E aí ela vai morar na casa de fundo, né? Na casa de quintal das pessoas que contrataram ela. E aí ela vai cuidar do filho deles, que se chama Ted e tem 5 anos. Tudo parece estar indo muito bem na vida da Mallory, até que os desenhos do Ted, que antes eram bonecos de palito, começam a ficar muito mais elaborados, parecendo que estão contando uma história, um mistério que ela tem que solucionar. E aí, enquanto ela tenta solucionar essas coisas, enquanto todo mundo tá contra ela, coisas sobrenaturais também começam a acontecer. E esse livro é um daqueles livros que eu só consigo ler de dia. E mesmo só lendo de dia, eu acabei muito rápido ele. Eu acho que ele tem uma história que é muito única e os plots também são muito bons. E eu consigo, assim, eu li ele já faz uns 2, 3 anos. E mesmo assim eu consigo lembrar da história, eu consigo saber o que aconteceu, os mistérios que se passaram. E eu acho, inclusive, que é um ótimo livro para poder reler. E aí meu único problema com ele realmente é essa questão do medo, porque quanto mais você lê, mais você se imerge assim no mistério que tá acontecendo, quanto mais você olha para os desenhos, você começa a sentir mais medo e mais tensão. E aí, pra mim, que sou muito medrosa, isso acaba pegando muito, por isso que eu só li esse livro de dia. Mas assim, é uma coisa que eu gosto muito, porque esses dois primeiros livros que eu mostrei, eles realmente são muito bonitos. Então eu acabei não mostrando tanto do livro do Fauno, mas ele também tem uma lombada muito bonita. Ele é capa dura, o meu, claro, né? Porque, enfim, comprei na promoção. Ele também tem desenhos, né? Enfim, no meio deles tem alguns contos que foram inseridos só no livro, inclusive isso não existe nos filmes. E existem ilustrações também, como por exemplo essa ilustração. Então, assim, todos eles são muito bonitos. Esse livro dos desenhos ocultos, ele também é muito bonito. O meu não é capa dura, ele é tipo capa mole, mas ainda assim eu acho ele legal. Gosto da textura dele, eu gosto de toda a construção que eles fizeram no livro. Eu gosto muito de livros com ilustrações. Eu sei que, enfim, parece muito infantil, né? Eu não gosto de livros só com ilustrações, né? Mas eu gosto quando tem ilustrações, porque eu acho que isso me ajuda a me imergir na história, principalmente quando tem algum mistério a se seguir, ou quando tem, enfim, descrições muito complexas de alguma coisa ou de algum lugar. Nunca Minta foi um livro que eu acabei de ler, foi tipo assim, final de setembro agora, e eu só comprei por influência do TikTok. Eu acho que é esse ponto do meu canal, todo mundo aqui sabe que eu gosto muito de reclamar, e sim, eu comprei esse livro só pra poder reclamar dele, porque eu não achei que ele era isso tudo. Esse é um livro que vai falar sobre um casal que acabou de se casar e eles estão procurando uma casa pra morar. E aí, por azar, enquanto eles estão fazendo a visita de uma casa que é muito afastada de tudo, uma nevasca chega e prende eles lá. E aí, enquanto eles estão presos dentro dessa casa, eles acabam descobrindo os mistérios que aconteceu com a antiga dona dessa casa. E só por curiosidade, essa também é a mesma autora que escreveu A Empregada, que também foi outro livro de suspense que ficou muito famoso no TikTok, não parava de aparecer na minha timeline. E aí, quando eu tava vendo sobre esse livro, as pessoas começaram a falar muito sobre ele. Meu Deus, ele é muito bom, ele tem plots muito bons e a atenção dele, não sei o quê. E, bom, eu não confio no TikTok, né? Não confio nas avaliações do TikTok, a não ser que sejam as minhas próprias avaliações. Então eu comprei pra poder ver. E eu ainda vou fazer um vídeo específico falando sobre esse livro, mas as minhas primeiras percepções é que ele é incrível. Assim, eu realmente achei o plot de cair o queixo, pra ser sincera, e isso é muito difícil de um livro fazer comigo, porque geralmente são coisas óbvias que eu consigo acertar de primeira, e isso não aconteceu com ele. E eu também achei que a tensão foi muito bem construída e muito bem escrita, então mais uma vez foi um livro que eu tive um pouco de dificuldade pra ler de dia, porque eu também tive... Eu acho que foi a intenção da autora, mas eu tive um pouco de dúvida nos primeiros capítulos de entender se esse era um livro que era mais voltado para o sobrenatural ou se era um pouco mais voltado para a realidade. Enfim, esse tópico eu deixei para separar para 2 livros, na verdade, porque como é true crime, enfim, eu tenho esses 2 livros e eu já juntei os 2 no mesmo tópico. Esse daqui é o do BTK, esse daqui é o do Ted Bundy, eu acho que são casos que todo mundo conhece. Não terminei de ler esse do Ted Bundy ainda, mas ele tá basicamente sendo a mesma experiência do que eu li o do BTK. Então, como eu disse, eu acho um pouco difícil vocês não conhecerem eles, mas pra quem não conhece True Crime, ou pra quem não tá muito, enfim, imerso nesse universo, são 2 serial killers, e aí esses livros contam a história desses serial killers. Basicamente, eles são
dos Estados Unidos, os dois, e aí eles são serial killers da década de 70 até 90, e eles basicamente, eles têm, tipo, eu sei que são casos diferentes, mas tem algumas coisas que acabam sendo muito parecidas, como, por exemplo, os dois eram predadores de mulheres, e aí eles faziam aquilo com elas, e aí depois eles acabavam daquele jeito. E aí, basicamente, esses dois livros, eles contam a história de como tudo aconteceu. Quando eu comprei pela primeira vez um True Crime, eu achava que ele era escrito de uma forma diferente do que realmente é. Então, eu achei que ele realmente ia contar sobre cada crime detalhadamente, contando uma história quase fictícia sobre isso. E, na verdade, não é assim. Esses livros, eles contam sobre o ponto de vista dos jornalistas e dos policiais, mostrando como eles se sentiram, como eles ficaram andando em círculos até conseguirem uma pista, como eles concluíram tudo. E assim, parece até um pouco chato quando você tá lendo. Realmente, ele às vezes ele fica uma leitura muito chata, muito maçante, porque existem muitos termos técnicos e às vezes eles ficam se prolongando, muitas vezes repetindo as mesmas coisas, porque como eu falei, os policiais andavam muito em círculos na mesma pista e ele não tem muita ação, né? Porque ele não tá ali pra te falar sobre os crimes e como cada coisa aconteceu, como cada crime aconteceu detalhadamente. Ele só vai te contar sobre o ponto de vista das pessoas que estavam de fora, que concluíram o caso, que participaram do caso de alguma forma. E assim, no final, eu acho isso muito interessante e uma história muito importante da gente saber. O do Ted Bundy eu tenho certeza que existe uma série na Netflix sobre ele. O do BTK eu não tenho certeza, mas enfim, existem várias outras séries de serial killers por aí que são muito importantes da gente saber, de certa forma, porque é uma realidade da nossa sociedade que a gente precisa ficar sabendo. Então, infelizmente, não é uma coisa que a gente possa fugir muito. Mas eu também acho que é muito assustador. Então, muito pelo fato de ser real e de estar muito próximo de você. Então, eu acho que é por isso que eu leio esses livros tão devagar. Porque quando você começa a ler muito sobre eles, você começa a ficar um pouco paranoica sobre muitas coisas. Porque você percebe que isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa. E aí, se você deixar esse pensamento consumir você não vive. Nessa trilogia a gente vai acompanhar a história de Cassidy Blake, que é uma adolescente de 14 anos, se eu não me engano, que quase foi de arrasta, mas milagrosamente ela foi salva pelo seu melhor amigo fantasma, chamado Jacob. E agora os dois andam juntos e se comunicam, participam das mesmas aventuras, compartilham mistérios e novos segredos juntos. Então, como vocês podem perceber, essa é basicamente uma história de uma menina que consegue ver e ouvir e falar com o outro lado, ou seja, ela conversa com fantasmas normalmente. E coincidentemente os pais dela são um tipo de caçadores de fantasmas, onde eles têm livros publicados e eles fazem sucesso nas redes porque contam a história de pessoas mortas. Porém, é claro que o livro não é só isso, então a gente tem personagens novos, lugares novos, mistérios novos, segredos novos, que todos são muito interessantes de se acompanhar. E assim, eu confesso que por essa capa, né, que é a do primeiro livro, que é A Cidade dos Fantasmas, quando eu olho para essa capa, eu penso numa coisa muito mais profunda, mais sombria, né, um pouco mais puxada para suspense e terror. E na verdade eu tive uma grande reviravolta quando eu tava lendo esse livro, porque eu percebi que na verdade ele é infanto-juvenil. Então ele é muito leve, apesar da tensão que a gente tem em muitas cenas, por ele ser muito leve, né, pela autora dar esse ar leve infanto-juvenil no livro, acaba que ele é muito fácil de ler. E assim, os mistérios que eu acabei falando sobre esse livro não são mistérios mirabolantes de investigações policiais complexas, onde você tem várias pistas e você tem que se encaixar e chegar numa conclusão. Na verdade, não. Esse livro ele é muito leve, ele te dá as respostas, você não precisa pensar muito, não é nada muito complexo e mirabolante, como eu falei. E na verdade eu acho que esse livro ele é um ótimo livro para você ler quando você tá de ressaca literária, por exemplo. E tá aqui um clássico que todo mundo deveria ler. Frankenstein. Esse livro é perfeito demais, essa história é perfeita demais. Ela basicamente conta a história de um criador e o seu monstro. Então, basicamente, o criador, Victor Frankenstein, vai criar um monstro que vai ser ignorado pela sociedade, né? Porque ele tem uma aparência monstruosa. Então, triste, incompreendido e com raiva, essa criatura vai buscar vingança contra o seu criador. Acho que essa é uma história clássica que todo mundo conhece. E aí eu acho que o problema dele também é um fator linguagem, né? Porque sim, estamos falando de um livro que foi criado em 1818 e sim, ele tem uma linguagem da época, então ele é um pouco mais rebuscado e tal, tem algumas palavras que pegam mais. Não achei nenhuma palavra assim, eu não lembro de ter achado
muitas palavras que eu não conheça, que sejam muito difíceis de entender. Eu acho que todo o contexto também é mais fácil de deixar você entender tudo, mas eu acho que também é uma coisa que pega na hora de ler. Não acho que seja um fator que faça com que você tenha muita dificuldade. Acho que só quando você pega o embalo você começa a entender mais, e aí você entende que o livro é assim e que você vai conseguir ler, tipo, você vai conseguir manter essa leitura. Eu só acho que você precisa de concentração para ler ele, né? Pelo menos nesse primeiro momento, quando você começa a entender como o livro funciona. E claro, ele também é um livro que é muito querido por mim por muitos motivos. Uma pessoa muito querida deu ele pra mim. Ele é capa dura, então ele é maravilhoso, como vocês podem ver. Assim, ele é da Dark Side, né? Então todo mundo sabe que livros da Dark Side são muito bem produzidos em questão de aparência mesmo. Existem muitas ilustrações, assim, principalmente no início do livro, né? Tem muitas questões de anatomia também do corpo. E claro, eu acho que... Eu não sei se vocês já leram Frankenstein, mas as primeiras partes do livro são feitas como cartas, né? Então são cartas que estão sendo trocadas, e aí você começa a entender aos poucos como a história vai evoluindo antes de começar para uma ordem cronológica mesmo da história toda. Eu acho, inclusive, que esse é um outro livro que eu posso acabar citando aqui, que eu ainda não li, mas que meu tio me emprestou, é Drácula, que também eu tenho na versão Dark Side, né? Ele tem da versão Dark Side, que, assim, ele também é bonito, mas pelo que eu vi, ele é um pouco diferente do Frankenstein. Eu nunca tive a oportunidade de ler nenhum livro do Drácula, então é uma experiência nova que eu vou estar passando, e aí eu não tô necessariamente indicando ele aqui, mas eu tô falando que vai ser uma leitura que eu vou fazer agora nesse Halloween, e basicamente ele também é maravilhoso. Só que pelo que eu vi dele, ele é um pouco diferente do Frankenstein, porque o do Frankenstein ele começa por cartas e depois ele começa a contar uma história mesmo. E aqui não, aqui a história inteira é contada por meio de cartas, isso você consegue ver no sumário. E assim, essa é apenas uma pequena parcela de livros que vocês podem ler nessa data querida do Halloween, mas eu tentei trazer muitos tipos de livros, né, desse gênero para tentar abarcar muitos tipos de público. Então eu espero que vocês tenham conseguido pelo menos encontrar um livro que agrade vocês e que vocês consigam ler para vocês entrarem nesse clima do Halloween. E claro, eu também aceito indicações de leitura, apesar de já estar começando a ler Drácula.